Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar do Galaxy Z Fold 3. O que acontece? Muita gente tem perguntado por que eu não comprei. E na minha opinião, é um aparelho excelente, tem especificações muito legais, mas é um aparelho bastante assim de nicho. Ele é muito focado num perfil de usuário. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha visão a respeito disso e por que eu acho que ele acabou não se encaixando no meu perfil, apesar de ser um excelente celular. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto aqui para começar o vídeo é mostrar o aparelho que eu estou usando hoje. Na verdade eu uso dois celulares, sempre dois ao mesmo tempo. O celular que eu uso 50% do tempo aqui no meu trabalho é o S21 Ultra, que tem uma tela excelente e tem um conjunto de câmeras que, na minha opinião, ele é superior, porque tem uma câmera com maior resolução, ele tem câmera com zoom de 3 e 5, então realmente é um super celular para quem quer tirar fotos e fazer filmes. Posso dizer que o Z Fold 3 é ruim nesse quesito? Não, ele fica abaixo desse aqui porque ele não tem uma macro tão boa e não tem as câmeras com zoom. Mas basicamente estes são os pontos que diferenciam esses dois modelos. Afinal de contas, nós temos aqui uma câmera principal de 108 megapixels, também é um ponto que vale a pena lembrar, contra uma câmera principal de 12 do Z Fold 3. É ruim a câmera do Z Fold 3? De maneira alguma, eu tenho visto fotos excelentes, mas as câmeras do S20 Ultra acabam me dando mais possibilidades de uso um pouco mais criativo, né? Por conta do zoom óptico de 10 até 10 vezes, que dá para tirar muita foto ali até 20, 25 com uma qualidade bem interessante. E a mesma coisa vale para os 108 megapixels, que aí eu posso fazer recortes porque eu tenho ali uma quantidade de informação bem grande dentro dessa foto, tá? Então, gravo em 8K, coisa que eu nunca fiz, nem tenho intenção de fazer, mas temos essa possibilidade também. Esse modelo especificamente eu tenho 512 de memória interna para armazenamento, mas também tenho 16 de RAM. 16 de RAM acaba compensando um pouco, de certo modo, né? Não de forma absoluta, mas compensa um pouco a diferença de processador do Snapdragon 888 para esse Exynos 2100, tá? Que hoje eu não considero um processador ruim. Esse aparelho não engasga, ele não esquenta mais como ele esquentava quando saiu da caixa. Depois de 2 atualizações, eles conseguiram acertar muito bem esse aparelho. E o uso da canetinha também está perfeito, está bem interessante. Então, assim, de forma geral, não vejo motivos para a troca. Então, o que acontece? Hoje, por que eu não preciso fazer essa troca? Qual é o meu perfil de uso? Eu tenho 50% do tempo com cada celular, iPhone 13 Pro e S21 Ultra. Eu trabalho quase que o dia inteiro dentro de casa, então eu posso trocar ali de celular o dia inteiro, usar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu vou sair, o que eu faço? Eu tenho optado por levar o 13 Pro por conta do tamanho. Eu saio para coisas do dia a dia, gente, coisas simples. Então, no dia a dia, eu levo somente o iPhone pelo fato dele ser menor, mais leve, mais discreto no bolso, menor. Então, fica mais confortável para entrar e sair do carro com ele no bolso, na calça jeans. E aí eu acabo optando por ele. Dentro de casa eu uso os dois. Se eu quiser uma tela maior, eu tenho tanto essa tela quanto o do iPad de 12.9 polegadas, o iPad Pro. Então assim, eu estou bem servido de tela e de equipamentos para situações diferentes. Então a minha ideia nessa compra até do iPhone 13 Pro foi ter uma opção menor para sair de casa mais sossegado, para encaixar melhor ali no console do carro ali, sem o fio ficar tudo torto, sabe? Ou ter que ficar tudo inclinado porque o cabo fica muito apertado, tá? Então acabou ficando confortável. Eu tenho hoje um aparelho que é confortável e discreto para sair na rua. Para trabalhar dentro de casa eu tenho dois aparelhos excelentes, né? Tanto o iPhone quanto esse aqui tem uma tela gigante, essa tela é muito legal. Se eu precisar de uma tela ainda maior, eu tenho a tela do iPad Pro de 12.9 polegadas. Então no meu caso, eu fechei todos esses pontos, então não seria necessário fazer essa troca. Eu acho que é uma troca muito cara.
e ela é recomendável para um perfil mais específico de usuários. Então, quem que eu acho que deve comprar o Z Fold? Primeiro, quem só tem um celular, que é a maioria das pessoas que usam um celular por vez. Então, se você só usa um celular, eu acho que o Z Fold pode ser interessante. Segundo requisito, se você quer ter um tablet e não tem, eu acho que também é importante, porque você acaba ganhando o tablet. Quando você está na rua, até um usuário do Fold me falou que a bateria não gasta tanto assim a mais, mesmo sendo menor, né? Porque na rua ele usava ele fechado e usava só a tela mais estreita da frente. Concordo, com certeza deve ser isso, a maior parte do tempo o padrão de uso deve ser esse. Então, com certeza, fica um aparelho interessante. E aí, para quem não tem um tablet e quer ter uma tela maior para assistir um vídeo, para jogar, para fazer um desenho, para fazer notas, para escrever, para acompanhar uma aula, para fazer o que for, óbvio, o Fold é muito mais adequado do que esse aqui, tá? Ele entrega muito mais possibilidades de uso, de divisão de tela para múltiplos aplicativos. É um aparelho sensacional para produtividade. Foto vai perder muito? Sinceramente, gente, aqui, claro, você tem uma câmera superior, você tem um conjunto superior, mas hoje os celulares são muito bons, então não é que você vai ter fotos ruins, você vai ter fotos com menos possibilidades criativas que você tem com o zoom de 10 e o zoom de 3. É isso, gente, e não vai ter a macro, mas de resto você vai tirar fotos que é aquela história, se você comparar um com o outro, você não vai saber em qual aparelho você tirou, tá? Então, pode até procurar por reviews aí pela internet, dá para ver que o nível hoje é muito alto, então as fotos saem muito parecidas em todos esses modelos mais Pro, né, mais legais, tá? Então não seria um problema. Então basicamente, gente, é aquela história, se você somar o preço de um celular top de linha como esse aqui com um tablet, vai dar mais do que o Fold, a não ser que o tablet seja bem de entrada, senão vai dar um pouquinho mais do que um Galaxy Fold Z Fold 3. Então eu acho que para esse público que preza por portabilidade, mas quer ter mais produtividade e com um único equipamento, não quer ter dois equipamentos, eu acho que o Fold é perfeito. Então, é essa história, gente. No meu caso, não valeu a pena porque esse aqui tá muito bom, gente. Tá? É um super aparelho, é um dos que eu mais gostei dos últimos anos. Até tô bem ansioso pelo S22 Ultra, que aí a canetinha vai estar lá dentro, pelo que dizem, pelo menos os rumores até agora. Então, ele vira um Galaxy Note, mas sem o nome. Então, será um aparelho muito interessante mesmo. É a volta do Galaxy Note, né? Então estou esperando ansiosamente e aquela história, gente, a vida é feita de escolhas, né? Então eu estou preferindo esperar o novo S21 Ultra, S22 Ultra com a canetinha dentro para voltar a ter uma experiência de Galaxy Note que no meu perfil de uso é mais interessante do que comprar um dobrável. O dobrável, ele com certeza deveria trazer mais interessados ao canal. Sim, é óbvio, tem esse ponto também. Mas, por outro lado, eu acho que é um aparelho para pouquíssimas pessoas, tá? Não é todo mundo que tem mais de 12 mil para gastar no celular. Então, você, por um lado, abre até um leque aí de pessoas mais curiosas, tal, que vai trazer no primeiro momento muita gente interessada, mas, por outro lado, a impressão que eu tenho é que em seguida você fecha, porque você acaba ficando com um aparelho que restringe muito o público consumidor mesmo, o cara que vai colocar a mão no bolso para gastar. Eu acho que a linha S22, seja o normal, o Plus ou o Ultra, com certeza tem um público bem maior do que o público dos dobráveis. E aqui é aquela história, né, gente? Também tem um outro ponto que eu gosto sempre de comentar aqui no canal, que é o seguinte ponto, gente. Aqui é um canal que é totalmente financiado por uma única pessoa, tá? Então eu produzo tudo e compro os meus próprios equipamentos. E eu não fico revendendo depois para fazer uma grana, tal. Eu compro para o meu uso. Algumas poucas empresas, hoje em dia bem menos do que tinha antigamente, mandam os equipamentos para teste naquele esquema, fica 15, 20 dias e devolve. Quem costuma fazer isso? Motorola, Asus costuma fazer isso, Realme costuma fazer isso.
De resto, é muito complicado, principalmente a Samsung. A Samsung não manda nada há anos. Então, existe uma dificuldade de manter um conteúdo com coisas super novas quando a empresa não manda, né, gente? Não dá para colocar a mão no bolso e ficar gastando o tempo inteiro. E quem acompanha o canal há mais tempo sabe que aqui, apesar de eu falar de tecnologia e apesar de algumas empresas mandarem as coisas para review, aqui é um canal de usuário para usuário. Então eu conto as histórias de uso. Então eu compro um aparelho e durante o ano inteiro de vida que esse aparelho vai ficar comigo até o próximo lançamento, eu vou contando o dia a dia, as experiências, as atualizações, os acessórios, toda a história desse equipamento durante este ano. Então é um canal mais de como se fosse um vlog diário contando as histórias de uso das coisas que eu compro do que um canal de fato de tecnologia com dezenas e centenas de equipamentos chegando todos os dias. Então o perfil do canal é outro, né, gente? Então quando eu faço uma escolha, claro, a gente tenta pensar, eu tento pensar, puxa, isso vai servir, vai ser legal para o canal, mas ao mesmo tempo eu sempre tenho que pensar, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser legal para mim ou eu vou estar comprando alguma coisa que vai se sobrepor a algo que eu já uso, entendeu? Então eu sempre tenho que trabalhar tentando equilibrar essa balança do que é útil para mim e que pode ser interessante para vocês também. Então é aquela história, aí nessa balança nem sempre dá para você sair comprando tudo, fazendo tudo, porque eu preciso fazer algumas avaliações desse tipo que eu mostrei para vocês, né? Puxa, o que eu tenho aqui, o que isso vai me trazer de benefício extra, será que eu preciso mesmo? E aí fazendo essas perguntas eu chego na resposta do compro ou não compro, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.